Lula se reuniu hoje com ministros para conseguir debater formas de reduzir o preço dos alimentos. A gente mostrou aqui que essas pesquisas sobre aprovação, como o presidente está se saindo no cargo, nós mostramos essa semana também a divulgação do IPCA. E as notícias não foram tão boas, principalmente quando a gente olha para aquilo que é básico e o que as pessoas precisam consumir ali no almoço, no jantar. E esse é o segundo encontro do presidente essa semana para falar desse tema. Vamos direto para Brasília, falar com Emerson Fraga, do Portal R7, para falar um pouco de como foi essa repercussão. Emerson, boa noite para você. O governo tem algum esboço? O que pode ser feito para melhorar algo que é tão básico, que está ali na cadeia, quando a gente olha para a alimentação do brasileiro todos os dias, baixar o preço do arroz? Boa noite, Rafael, e a você que acompanha a Record News. O governo falou que o preço do arroz vai cair entre o final de março e início de abril, uma queda esperada aí em torno de 20%, que foi o mesmo valor que teve a baixa aí para os agricultores. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que caso o preço não abaixe, o executivo pode tomar outras medidas para garantir aí essa redução. O encontro teve o objetivo de discutir o preço e a produção de alimentos no país. Segundo o ministro, o preço do arroz já caiu por conta também da atuação do governo. Mas nos supermercados, essa queda só vai chegar quando os comerciantes renegociarem, ou seja, quando eles adquirirem a nova safra de arroz que está chegando aí no próximo mês, segundo o governo. No mês passado, a inflação teve uma ligeira alta, então ajudaram a subir esse número. Itens como a batata inglesa, que teve aumento de quase 30%, feijão carioca de quase 10%, o arroz de 6,39%. Aí, isso tudo levou a inflação do país a ficar em 0,83% somente no mês de fevereiro. Ponto positivo, lógico. A previsão do mercado financeiro para a inflação de 2024 teve redução, entretanto, de 3,8% para 3,76%. Uma pequena redução aí, só um reajuste de cálculo. Na reunião, os ministros discutiram com o presidente ainda mudanças no Plano Safra, que é o principal plano de incentivo aí para a agricultura brasileira. O programa tem um valor de 364 bilhões de reais, que é o que está previsto para investir na edição 2024. Incentiva a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, o aumento da produtividade, ou seja, a relação entre o tamanho da terra e a produção, né? Quanto mais se produz em uma terra menor, gera aumento da produtividade. Entre as ideias avaliadas para esse novo Plano Safra estão as opções de contrato e opções de estoque de vários alimentos, como arroz, feijão, trigo, milho e mandioca. Esses contratos de estoque fariam com que o governo retivesse alguns desses alimentos, comprasse alguns desses alimentos, e aí, se houvesse uma alta do preço, o governo liberaria esse estoque para poder fazer um balanceamento aí, fazer com que o preço não subisse tanto no mercado. Por enquanto, foram convocados representantes das áreas de cafeicultura, algodão, carnes e fruticultura pelo governo federal para ter uma reunião, a princípio, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer se aproximar do setor do agro e já convidou esses setores. Eles vão discutir ainda outras intervenções aí do governo, né, seja na forma de benefício, seja na forma do próprio Plano Safra, para poder estimular o setor agrícola. A medida nos bastidores, nós apuramos, o R7 apurou que ela tem o objetivo de aproximar o governo Lula desse setor, que é o que mais produz no país. Emerson, agora a gente fala hoje do encontro que Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, teve com os congressistas. Nós já falamos aqui nas semanas anteriores sobre as falas do presidente quando o assunto é a guerra entre Hamas e Israel e como as falas e a comparação com o genocídio foi algo muito conflitante, inclusive muito ruim para a imagem do presidente, de acordo com todas as afirmações que foram feitas logo na sequência. Hoje, Mauro foi confrontado em relação ao ato de concordar ou não com as falas do presidente em relação a esse assunto? Foi sim, Rafael, e ele chegou a defender o presidente Lula, disse que as comparações do presidente Lula, que comparou as ações militares israelenses ao extermínio de povos judeus, conhecido como Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, no século passado, não foi uma declaração feita aí à revelia pelo presidente Lula. Foi uma declaração pensada. O chanceler fez questão de ressaltar que as críticas a Lula são direcionadas ao governo israelense e não ao povo de Israel.
Vieira enfatizou que o Brasil vai continuar denunciando a decisão de Israel de bloquear, inclusive, a ajuda humanitária para entrar na faixa de Gaza. Vale lembrar que o governo brasileiro, desde sempre, condenou aquele ataque inicial lá do grupo terrorista Hamas ao território de Israel, que gerou aí esse acirramento da guerra entre Israel e Palestina, mas o governo brasileiro sempre condenou também a posição de Israel de impedir a entrada de ajuda humanitária, de água, de alimentos, de medicamentos no território ali de Gaza, que, para quem não sabe, fica dentro do Estado de Israel. É uma área controlada politicamente por Israel, onde vivem palestinos. Vieira condenou as ações de Israel na faixa de Gaza mais uma vez, assim como o presidente Lula, bem como a possibilidade de tais ataques se alastrarem aí para outros territórios de povos palestinos. Depois das declarações, vale lembrar que Lula passou a ser considerado uma persona não grata por Israel, ou seja, ele não é bem-vindo nem bem visto pelo Estado de Israel. O presidente de Israel, Isaac Herzog, falou que o presidente Lula fez uma distorção histórica ao fazer a fala sobre o Holocausto, comparando aí as duas situações históricas. Vieira listou uma série de fatores que mostram que Israel não está cumprindo as normas do direito internacional no conflito com o grupo terrorista Hamas. Entre os fatores estão justamente, como eu disse, o impedimento de entrada de ajuda humanitária naquele local, né? O Lula disse que mais de 80% das vítimas dos ataques israelenses aos terroristas do Hamas e, consequentemente, à faixa de Gaza, são mulheres e crianças. Em meio à crise diplomática, Vieira chamou o embaixador brasileiro no mês passado, lá de Israel, né? É um ato considerado extremo pela diplomacia, essa convocação do embaixador. Chamou também o representante da diplomacia brasileira em Brasília para uma conversa. Essas medidas tiveram como objetivo demonstrar a insatisfação do governo brasileiro com as autoridades israelenses. É uma posição política firme do presidente Lula. Por enquanto, ele não deve retroagir nessa posição. As relações entre Brasil e Israel já se estremeceram desde uma denúncia que a África do Sul fez à Corte Internacional de Justiça, dizendo que Israel não cumpre as leis internacionais de guerra aí nos ataques ao povo da Palestina, e o Brasil acabou apoiando essa ação, que ainda não foi julgada pela Corte Internacional de Justiça. Então, o clima está hostil entre os dois países e o ministro Mauro Vieira, claro, concordou aí com os chefes, tendo uma posição de defesa a Lula na comissão do Senado. Falando em clima hostil e climão, na verdade, a gente está acompanhando a repercussão envolvendo aquele anúncio sobre uma retenção dos dividendos extras da Petrobras e que foi muito mal recebido pelo mercado. A gente viu como isso impactou e como, obviamente, essas pessoas que deveriam receber esse valor questionaram, porque não concordavam com aquilo naquele momento. Nós mostramos que as ações da estatal chegaram a despencar no Brasil e também no exterior num período muito curto de tempo. E na semana passada, a gente viu como isso ia se contornar e o caldo está engrossando até aqui. Nós vimos o presidente da Petrobras negando que tinha recebido ordens do presidente para tomar as medidas que foram tomadas. E depois ele muda essa versão, dizendo que foi uma solicitação do próprio governo para que as medidas que fossem adotadas até ali, elas fossem mantidas. É uma confusão que vai envolvendo esses dois personagens. Muito se fala até de uma possível troca da presidência. A gente imagina como esse assunto bateu em Brasília. Por enquanto, a situação ainda continua muito acirrada e muito quente em relação às afirmações, porque nós temos uma própria indicação do governo discordando e contando uma outra história muito diferente. Pois é, Rafael, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ele foi a uma rede social hoje dizendo que não houve nenhum recuo dele a respeito das declarações dadas sobre essa divisão dos lucros extraordinários da empresa. Para quem está chegando agora, é bom explicar essa questão. Como é que foi isso? A Petrobras teve um lucro extraordinário, ou seja, que não estava no planejamento, além do esperado, de 43 bilhões de reais. Essa parcela deveria ser distribuída pelos acionistas da empresa, né? Para todos os acionistas, quem tem ação na Petrobras, qualquer cidadão que comprou a ação da Petrobras deveria receber uma parte desse dividendo. Mas aí o Conselho de Administração da empresa, que é formado na maioria por indicações do governo federal, decidiu que esse dinheiro ia ficar em reserva, ou seja, que ele não ia ser disponibilizado de imediato para esses investidores, para esses acionistas da empresa. Isso gerou uma confusão no mercado. Na sexta-feira, as ações da Petrobras caíram mais de 10%, o que significa uma perda de 56 bilhões de reais no valor de mercado da empresa. Até hoje, as ações da Petrobras
Petrobras ainda operam em uma queda leve na Ibovespa, na B3, e aí o governo está tentando ajustar agora, arrumar essa confusão. O presidente Lula disse que a Petrobras não deve pensar só em retorno aos investidores, mas em investimentos no país, em ter uma reserva para investimentos no país. Mas o Jean Paul Prates disse que a decisão não foi dele, que foi da empresa e que foi orientada pelo presidente Lula e pelos auxiliares diretos do presidente. A proposta dele ao Conselho de Administração foi que metade dos lucros fossem distribuídos naquela ocasião, né, e metade ficassem na reserva. Mas essa proposta acabou sendo ignorada pelo Conselho de Administração e o Jean Paul Prates, indicado pelo próprio presidente Lula, acabou nem votando nessa confusão, viu? Ele teve uma reunião junto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontrou no Palácio do Planalto com o presidente Lula nessa semana, mas ficou mantido no cargo por enquanto. Mas hoje, como eu disse, já voltou a falar várias vezes em uma rede social sobre o assunto. O clima parece estar bem quente na empresa, porque é uma questão, na verdade, de mercado. Ele alega que o presidente Lula tem todo o direito de fazer gestões junto aos conselheiros da Petrobras, porque o governo, apesar de não ser o único dono da Petrobras, tem a maioria das ações de controle da estatal. Essa confusão ainda não chega ao fim, o governo não descarta nos bastidores autorizar e rever essa posição no Conselho e autorizar a divisão desses lucros extraordinários com os acionistas. A gente acompanha tudo e traz para você lá no r7.com e aqui na Record News. Rafael. Fechado, Emerson. Estaremos acompanhando. Qualquer novidade é só nos acionar. A gente vai vendo passo a passo de como essa história da Petrobras vai pelo menos finalizar essa semana, o que se arrasta para a semana que vem. Um ótimo trabalho por aí, meu amigo. Até mais.